Clara nunca foi o tipo de mulher que esperava grandes surpresas da vida. Aos 29 anos, morava sozinha em um pequeno apartamento alugado em Campinas. Trabalhava como recepcionista em uma clínica médica, tinha poucos amigos e uma rotina tão previsível que conseguia saber exatamente o que faria em cada dia da semana. Segunda era dia de mercado, quarta, ligação para a mãe, sexta, filme sozinha no sofá. E estava tudo bem. Ou pelo menos era o que ela repetia para si mesma. Naquela terça-feira chuvosa, ela chegou em casa mais cansada do que o normal. O elevador estava quebrado, então subiu os 4 andares de escada sentindo o peso do mundo nas pernas. Quando abriu a caixa de correio, viu apenas contas e um envelope diferente. Papel amarelado, seu nome escrito à mão, sem remetente. O coração dela bateu estranho. Clara não recebia cartas. Ninguém mais enviava cartas. Subiu para o apartamento com o envelope nas mãos, tentando ignorar a ansiedade que crescia dentro do peito. Sentou no sofá. Ficou olhando para aquele papel por quase 5 minutos. Então, abriu. A letra era familiar. Assustadoramente familiar. Se você está lendo isso, é porque finalmente criei coragem. Clara parou de respirar por um segundo. Ela conhecia aquela caligrafia. Era de Rafael, o homem que desapareceu da vida dela há 5 anos, sem explicação, sem despedida, sem adeus. As mãos dela começaram a tremer. Eu sei que você me odeia, e talvez tenha razão, mas preciso que saiba da verdade sobre aquela noite. O passado, que ela passou anos tentando enterrar, voltou inteiro. A última vez que viu Rafael foi na rodoviária. Ele disse que precisava viajar por alguns dias. Prometeu voltar no domingo. Nunca voltou. Clara ligou, mandou mensagens, foi até a casa dele. Nada. Era como se ele tivesse sido apagado do mundo. E agora, aquela carta estava ali, no meio da sala. No meio da vida dela, no meio das feridas que nunca cicatrizaram. Eu nunca deixei de te amar. Uma lágrima caiu sobre o papel. Depois de 5 anos, por que agora? Do lado de fora, a chuva começou a cair mais forte, e pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu algo diferente do vazio. Ela sentiu esperança, e isso a assustou mais do que a própria carta, porque a esperança significava abrir uma porta que ela tinha trancado com todas as forças. Durante 5 anos, Clara aprendeu a sobreviver sem respostas. Aprendeu a ignorar músicas que lembravam ele. Aprendeu a atravessar a cidade sem passar perto da antiga sorveteria onde costumavam rir até tarde. Aprendeu a não olhar para a rodoviária quando o ônibus parava no sinal. Ela construiu uma versão mais forte de si mesma, ou, pelo menos, uma versão mais fechada. A carta tremia entre seus dedos. O silêncio do apartamento parecia mais alto do que a chuva lá fora. O relógio na parede marcava 19 horas e 47 minutos, mas o tempo parecia suspenso, como se o universo estivesse esperando que ela tomasse uma decisão. Continuar lendo ou rasgar tudo e fingir que aquilo nunca chegou. Clara levantou e foi até a janela. As luzes da cidade estavam borradas pela chuva. Pessoas corriam com guarda-chuvas, carros passavam apressados, vidas seguiam normalmente. Só a dela parecia ter parado. Ela encostou a testa no vidro frio. 5 anos. 5 anos tentando entender o que tinha feito de errado. 5 anos se perguntando se não era suficiente. 5 anos imaginando se ele estava feliz, ou se simplesmente nunca tinha se importado. A carta ainda estava aberta na mão dela. Eu nunca deixei de te amar. Aquela frase ecoava. Se era verdade, por que ele foi embora? Se era mentira, por que escrever agora? Clara voltou para o sofá devagar. Sentou novamente, respirou fundo.
E pela primeira vez desde que ele desapareceu, ela permitiu que a memória daquela última noite voltasse inteira. Contando história. O jeito como ele segurou o rosto dela, o beijo demorado na rodoviária, o abraço apertado demais, como se estivesse se despedindo para sempre. Na época, ela achou que era exagero. Agora, parecia um aviso. O celular dela vibrou sobre a mesa. Clara se assustou. Era apenas uma notificação qualquer, mas o coração dela já estava acelerado demais, como se esperasse que o passado ganhasse voz a qualquer momento. Ela olhou novamente para a carta. Ainda havia mais para ler. Muito mais. E de repente, Clara percebeu que aquela não era apenas uma carta, era uma escolha. Continuar vivendo na segurança do silêncio ou finalmente descobrir o que aconteceu naquela noite. Com as mãos ainda trêmulas, ela levou os olhos de volta ao papel e decidiu que dessa vez iria até o fim. Mas ela não fazia ideia de que a verdade que estava prestes a descobrir mudaria não apenas o que sentia por Rafael, mudaria quem ela era. Porque no fundo, Clara sabia que não tinha superado Rafael. Ela tinha aprendido a conviver com a ausência. São coisas diferentes. Superar é quando a dor deixa de doer. Conviver é quando você aprende onde guardar a dor para que ninguém veja. Durante 5 anos, ela guardou a dele no lugar mais escondido do peito. Não falava sobre ele. Não perguntava sobre ele. Não deixava que ninguém falasse. Quando amigas tocavam no assunto, ela desconversava. Quando alguém perguntava por que terminou, ela dizia apenas: "Não deu certo". Mas a verdade é que não houve término. Houve silêncio. E o silêncio é mais cruel do que qualquer adeus. Clara passou a desconfiar das promessas, passou a não criar expectativas, passou a sair com homens que não mexiam muito com ela. Homens seguros, previsíveis, que nunca fariam seu coração bater rápido demais. Porque quando bate rápido demais, pode parar de repente. Ela se tornou prática, responsável, controlada. E agora aquela carta estava bagunçando tudo. Era como se alguém tivesse aberto uma janela dentro dela e deixado o vento entrar sem pedir permissão. Clara segurou o papel contra o peito por um instante. Fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, permitiu-se lembrar não apenas da dor, mas do amor. Rafael rindo enquanto queimava o arroz, Rafael cantando desafinado no carro, Rafael dizendo que queria envelhecer ao lado dela, mesmo sem saber como seria o futuro. Eles eram jovens, intensos, cheios de planos que pareciam maiores que o mundo. Ela lembrava do dia em que ele apareceu com um mapa aberto na mesa da cozinha, dizendo que queria viajar pelo país com ela, conhecer praias que nunca tinham visto, cidades que nunca tinham ouvido falar. Ele falava de futuro como se fosse certo, como se fosse garantido. E então, desapareceu. Sem briga, sem explicação, sem chance de defesa. Clara abriu os olhos novamente. A chuva começava a diminuir lá fora. O apartamento estava escuro agora, iluminado apenas pela luz amarelada do abajur ao lado do sofá. Ela percebeu que estava chorando em silêncio. Não era um choro desesperado, era um choro antigo, acumulado, como se cada lágrima estivesse atrasada há 5 anos. A carta ainda tinha parágrafos que ela não tinha lido. Talvez ali estivesse a resposta, talvez ali estivesse uma nova ferida, talvez ali estivesse um pedido de perdão que ela não sabia se conseguiria dar. Mas pela primeira vez, Clara sentiu que fugir não resolveria. Se ela quisesse seguir em frente de verdade, precisava olhar para trás. Com cuidado, ela pegou o celular e desligou a internet. Não queria distrações, não queria interferências, não queria que o mundo entrasse naquele momento. Era só ela e o passado. Ela respirou fundo mais uma vez.
O coração batia forte. Não como antes. Agora batia como quem está prestes a atravessar uma ponte que não sabe se vai aguentar o peso. E enquanto seus olhos desciam novamente pelas palavras escritas à mão, Clara teve a estranha sensação de que aquela noite não estava apenas trazendo alguém de volta, estava prestes a revelar algo que nunca deveria ter sido escondido, e que talvez explique por que Rafael nunca voltou naquele domingo. Contando história. Clara voltou os olhos para a carta. A chuva lá fora tinha diminuído, mas dentro dela a tempestade só começava. Ela respirou fundo e continuou lendo. Eu não fui embora porque quis. A frase parecia simples, mas carregava um peso que fez o coração dela apertar. Naquela semana, eu descobri algo que mudou tudo. Algo que eu não tive coragem de dividir com você. Clara franziu a testa. Descobriu o quê? Meu pai apareceu. O ar ficou preso na garganta dela. Rafael nunca falava do pai. Dizia apenas que ele tinha ido embora quando ele era criança, que a mãe o criou sozinha, que não valia a pena tocar no assunto. A carta continuava. Ele estava doente, muito doente, e precisava de um doador compatível para um transplante. Eu era o único. Clara sentiu o papel tremer entre seus dedos. Eu fui chamado às pressas, não tive tempo, não tive estrutura emocional, e quando descobri que o procedimento era arriscado, eu entrei em pânico. Os olhos dela correram pelas linhas seguintes. Se algo desse errado, eu não queria que você visse, não queria que você passasse pela dor de me perder. Uma lágrima caiu novamente, mas dessa vez misturada com algo diferente da raiva. Eu achei que estava protegendo você. Clara soltou uma risada amarga, abafada pelo silêncio do apartamento. Protegendo. Era isso que ele achava que estava fazendo? Ela continuou. O transplante teve complicações. Eu fiquei internado por semanas. Depois vieram outras cirurgias. Eu não sabia se iria me recuperar completamente. As palavras começavam a ficar borradas pelas lágrimas. Eu tinha medo de voltar quebrado, de não ser mais o homem que prometeu o mundo para você. Clara fechou os olhos. Rafael sempre teve orgulho demais. Sempre quis ser forte, ser solução, ser porto seguro. Quando eu finalmente tive alta, já tinham se passado meses. Eu imaginei você seguindo sua vida, imaginei que o silêncio teria sido menos doloroso do que uma despedida cheia de incertezas. O silêncio menos doloroso. Ele realmente acreditava nisso? Clara levantou do sofá e começou a andar pela sala. Cada passo era uma mistura de alívio e revolta. Ele sofreu, mas ela também. Ele teve medo, mas ela ficou sem respostas. Ela voltou para a carta. Eu acompanhei sua vida de longe, pelas redes sociais, pelos amigos em comum. Vi você sorrindo em fotos, vi você trabalhando, vi você seguindo. O coração dela apertou. Ela nunca soube. Nenhum dia passou sem que eu pensasse em você. O apartamento parecia pequeno demais para tudo o que ela estava sentindo. Eu voltei à rodoviária várias vezes. Clara parou. Eu sentei no mesmo banco onde te deixei e fiquei imaginando como teria sido se eu tivesse ficado, se eu tivesse te contado, se eu tivesse confiado no seu amor. Agora as lágrimas vinham sem controle, porque no fundo era isso que mais doía. Ele não confiou, não no amor dela. Eu estou bem agora, recuperado. Meu pai sobreviveu por mais 2 anos depois do transplante, tempo suficiente para que eu entendesse que fugir nunca foi a melhor escolha. Clara sentou novamente. O coração estava acelerado, mas diferente de antes. Não era só dor. Era confusão, era compaixão brigando com mágoa. Eu não espero que você me perdoe. Ela prendeu a respiração. Mas precisava que você soubesse que nunca deixei de te amar, nem por um segundo. A carta terminava com um endereço e uma frase final. Se um dia você quiser ouvir minha voz dizendo tudo isso, eu estarei esperando.
Clara deixou o papel cair no colo. O apartamento parecia outro. Ela parecia outra. Durante 5 anos, ela acreditou que tinha sido abandonada. Agora descobria que tinha sido afastada. Por medo, por orgulho, por uma decisão errada. Mas ainda assim, uma decisão. Ela levantou devagar e foi até o espelho do corredor. Se olhou. Não era mais a menina da rodoviária. Era uma mulher que aprendeu a sobreviver. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. A pergunta começou a crescer dentro dela. Se ele tivesse contado, ela teria ficado? Sim, sem pensar 2 vezes. Então por que ele decidiu sozinho por ela? Clara voltou para o sofá e pegou a carta novamente. O endereço estava ali. Não era longe, apenas 2 horas de carro. O suficiente para mudar uma vida. Ou reabrir uma ferida. Ela sentou no sofá e abraçou as próprias pernas, como fazia quando era adolescente e o mundo parecia grande demais. O que doía mais? O abandono que ela acreditou ou o amor que talvez ainda estivesse ali? Ela sabia de uma coisa: depois daquela carta, fingir que nada a acontecer não seria mais possível. O passado tinha voltado e estava pedindo resposta. Naquela noite, Clara quase não dormiu, e pela primeira vez em 5 anos, ela começou a considerar a ideia de encontrá-lo, sem saber que esse encontro não traria apenas explicações, traria uma verdade que Rafael ainda não teve coragem de escrever naquela carta. Traria uma verdade que Rafael ainda não teve coragem de escrever naquela carta. Porque no fundo, Clara sentia. Havia algo faltando. A carta explicava o desaparecimento, explicava o medo, explicava o silêncio, mas não explicava uma coisa. Por que ele nunca tentou depois? Ele tinha redes sociais, tinha amigos em comum, sabia onde ela trabalhava, sabia onde ela morava. Por que esperar 5 anos? Essa pergunta começou a incomodá-la mais do que qualquer outra. Clara levantou da cama às 3 da manhã. Acendeu a luz da cozinha, bebeu um copo de água, sentou-se à mesa com a carta aberta novamente. Leu cada linha, devagar, como se estivesse procurando algo escondido entre as linhas. E então percebeu. Em nenhum momento ele pediu para voltar. Ele disse que a amava, disse que sofreu, disse que se arrependeu, mas não disse, volta para mim. Era como se estivesse com medo da resposta. Clara pegou o celular. Digitou o nome dele na busca. Contando história. Clara ficou em silêncio. Do outro lado da linha, a respiração dele era audível. 5 anos resumidos em um som contido. Eu não sabia se você atenderia, Rafael disse. A voz baixa, cuidadosa, como quem pisa em chão frágil. Clara engoliu seco. Tantas frases ensaiadas durante anos, tantos discursos imaginados no banho, no trânsito, antes de dormir, e agora, nada saía. Eu li a carta, ela conseguiu dizer. Silêncio novamente. Mas não era vazio, era carregado. Eu sei que eu não mereço que você me escute, ele continuou. Mas eu precisava ouvir sua voz pelo menos uma vez, mesmo que fosse a última. Aquilo atingiu algo dentro dela. Não parecia manipulação, parecia medo. Clara fechou os olhos e encostou na parede da clínica já vazia. Por que agora, Rafael? A pergunta saiu mais firme do que ela esperava. Ele demorou a responder. Clara ficou sentada na cama por longos minutos depois de desligar a ligação. O quarto estava silencioso demais. O tipo de silêncio que amplifica pensamentos. Ela levantou devagar, foi até o guarda-roupa e abriu a porta como se estivesse procurando roupa, mas na verdade estava procurando coragem. 2 horas de estrada. 5 anos de distância. Uma verdade ainda incompleta. Ela encostou a testa na madeira do armário e fechou os olhos. Algo na voz dele não encaixava. Não era só medo. Não era só arrependimento. Havia pausas longas demais, frases cuidadosamente escolhidas.
respirações que pareciam esconder mais do que revelavam. Clara conhecia Rafael, ou pelo menos conheceu. Ele nunca foi bom em mentir, mas sempre foi bom em omitir quando achava que estava protegendo. Essa palavra voltava como um eco irritante. Proteger. Quem tinha pedido proteção? Na manhã seguinte, ela acordou antes do despertador. O céu ainda estava claro demais para 6 da manhã. Ela tomou banho em silêncio, vestiu uma roupa simples, jeans, blusa neutra, como se quisesse parecer emocionalmente neutra também. Porque eu descobri uma coisa há 3 meses, e percebi que se eu continuasse calado, eu perderia você para sempre. O coração dela acelerou. Descobriu o quê? Mais silêncio, mais respiração pesada. Eu quase morri de novo. O mundo pareceu inclinar. O quê? Complicações tardias do transplante. Eu passei mal no trabalho, fui internado, não foi tão grave quanto antes, mas foi o suficiente para me fazer entender que eu estava vivendo como se tivesse tempo infinito. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Ele continuou. Quando eu acordei no hospital, a primeira coisa que eu pensei foi em você. Não foi no meu trabalho, não foi na minha vida aqui. Foi em você, sentada naquela rodoviária, esperando algo que eu nunca tive coragem de explicar. Lágrimas começaram a cair novamente, mas ela não interrompeu. Eu passei 5 anos tentando decidir por você outra vez, achando que estava te protegendo ao não voltar, achando que você estaria melhor sem mim. A voz dele falhou. Só que eu nunca te dei escolha, Clara. A frase acertou direito. Era isso. Não era apenas o abandono, era a falta de escolha. Ela respirou fundo. E por que você não veio antes? Ela perguntou, quase sussurrando. Ele respondeu com honestidade crua. Porque eu tinha medo de descobrir que você estava feliz sem mim. Aquela resposta foi diferente de todas. Não era heróica, não era sacrificada, era humana. Medo. Clara deslizou lentamente até se sentar no chão frio. Eu não fiquei feliz, Rafael. A confissão escapou antes que ela pudesse impedir. Do outro lado, ele ficou em silêncio absoluto, como se estivesse absorvendo cada palavra. Eu aprendi a viver, ela continuou. Mas não foi a mesma coisa. Ela ouviu um soluço contido. E pela primeira vez, não era ela chorando sozinha. Eu não quero te pressionar, ele disse. Eu só queria te pedir uma chance de olhar nos seus olhos e contar tudo o que eu não consegui colocar na carta. O coração dela parecia dividido em 2 partes. Uma queria proteger a Clara que sofreu. A outra queria abraçar o homem que parecia finalmente entender. Onde você está? Ela perguntou, quase sem perceber que já tinha tomado a decisão. Na mesma cidade da carta. 2 horas. Apenas 2 horas. 5 anos de distância resumidos a 120 minutos. De estrada. Eu não prometo nada, ela disse, tentando manter algum controle. Eu não peço promessa, ele respondeu. A ligação terminou sem despedidas dramáticas. Mas deixou algo no ar. Possibilidade. Naquela noite, Clara quase não dormiu novamente. Mas diferente da noite anterior, não era apenas ansiedade, era antecipação. Ela começou a lembrar não apenas do Rafael que partiu, mas do Rafael antes disso. O homem que fazia café na cama, que esperava sair do trabalho, que segurava sua mão como se fosse algo precioso. E então uma dúvida silenciosa começou a crescer. E se a vida estivesse oferecendo uma segunda chance? Mas junto com essa esperança, outra pergunta surgiu. E se existir algo que ele ainda não contou? Porque havia algo na voz dele, algo contido, algo que não parecia ser apenas medo ou arrependimento, parecia culpa. E Clara sabia reconhecer culpa. Ela desligou o abajur e ficou olhando para o teto no escuro. Se ela fosse, se olhasse nos olhos dele,
se escutasse tudo, não haveria mais espaço para fantasia. Seria a verdade inteira. E a verdade pode libertar ou destruir o que restou. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma decisão tomada. Mas ela ainda não sabia que aquela viagem não seria apenas um reencontro. Seria o início de algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. E talvez, o motivo real do silêncio de Rafael fosse muito maior do que doença, medo ou orgulho. Clara ficou sentada na cama por longos minutos depois de desligar a ligação. O quarto estava silencioso demais. O tipo de silêncio que amplifica pensamentos. Ela levantou devagar, foi até o guarda-roupa e abriu a porta como se estivesse procurando roupa, mas na verdade estava procurando coragem. 2 horas de estrada. 5 anos de distância. Uma verdade ainda incompleta. Ela encostou a testa na madeira do armário e fechou os olhos. Algo na voz dele não encaixava. Não era só medo. Não era só arrependimento. Havia pausas longas demais. Frases cuidadosamente escolhidas. Respirações que pareciam esconder mais do que revelavam. Clara conhecia Rafael. Ou pelo menos conheceu. Ele nunca foi bom em mentir, mas sempre foi bom em omitir quando achava que estava a protegendo. Essa palavra voltava como um eco irritante. Proteger. Quem tinha pedido proteção? Na manhã seguinte, ela acordou antes do despertador. O céu ainda estava claro demais para 6 da manhã. Ela tomou banho em silêncio, vestiu uma roupa simples, jeans, blusa neutra, como se quisesse parecer emocionalmente neutra também. Mas não estava. Pegou a carta mais uma vez antes de sair. Leu o endereço, gravou mentalmente e colocou o papel dentro da bolsa. No caminho até o carro, o ar da manhã estava frio. Ela respirou fundo antes de entrar. Sentiu o coração bater no ritmo da decisão. Ligou o motor e começou a dirigir. Os primeiros minutos foram automáticos. Sinais, semáforos, padarias abrindo, pessoas caminhando com pressa. A vida acontecendo normalmente. Só a dela parecia estar prestes a mudar. Quando pegou a estrada, o silêncio ficou maior. Ela desligou o rádio. Não queria música interferindo nos pensamentos. A paisagem começou a passar pela janela. Campos, árvores, placas indicando quilômetros. Cada placa parecia marcar não só distância física, mas emocional. Faltando 80 quilômetros. Ela começou a lembrar de detalhes que não lembrava há anos. Uma conversa antiga. Uma discussão leve que tiveram uma semana antes dele viajar. Ele estava distante naquela época. Distraído. Chegava tarde, mexia no celular com frequência, saía para resolver coisas que nunca explicava direito. Na época, Clara não desconfiou. Confiava demais. Mas agora, essas memórias ganhavam novas cores. Ela apertou o volante. E se a doença não fosse a única razão? O pensamento surgiu sem permissão. E se houvesse mais? Talvez alguém? Talvez uma dívida? Talvez algo que ele ainda não teve coragem de confessar? O coração dela apertou. Não por ciúme, mas por medo de reviver a sensação de ser enganada. Faltando 40 quilômetros. O celular vibrou no banco ao lado. Ela quase ignorou, mas olhou. Mensagem dele. Eu tô aqui, sem pressão. Se você decidir voltar, eu vou entender. O texto parecia sincero, mas havia algo na frase que incomodava. Sem pressão. Era exatamente isso que ela sentia. Pressão. De anos mal resolvidos, de respostas pendentes, de sentimentos que nunca morreram. Ela não respondeu. Continuou dirigindo. Faltando 15 quilômetros. O estômago começou a embrulhar. As mãos ficaram frias. Ela reduziu a velocidade sem perceber. E então, viu a placa com o nome da cidade, o lugar onde ele estava esperando. Clara estacionou o carro em uma rua tranquila antes de chegar ao endereço. Desligou o motor.
Ficou ali, respirando, observando as próprias mãos tremendo. 5 anos atrás, ela implorava por explicações. Agora estava prestes a recebê-los. Mas algo dentro dela gritava que ainda faltava uma peça grande demais para ter sido esquecida na carta. Ela pegou o celular novamente, abriu a conversa, digitou: "Tem mais alguma coisa que eu preciso saber antes de te ver?" Ficou olhando para a mensagem, o dedo pairando sobre o botão de enviar. Se ele respondesse algo simples, talvez fosse só a ansiedade dela. Mas se ele demorasse, se ele evitasse, ela respirou fundo e enviou. Os segundos começaram a se alongar. 1, 2, 5, 10. Visualizado, mas nenhuma resposta imediata. O coração dela começou a bater mais forte. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. E então o celular vibrou. Uma única mensagem. Sim. O mundo pareceu parar. Clara sentiu o ar faltar. Logo abaixo, outra mensagem começou a ser digitada. Ela viu os 3 pontinhos aparecerem, desaparecerem, aparecerem de novo, como se ele estivesse lutando contra as próprias palavras. Finalmente a mensagem chegou. Mas eu preciso olhar nos seus olhos quando contar. O coração dela despencou. Não era algo pequeno, não era um detalhe, era algo que precisava de presença. Clara fechou os olhos, e naquele instante ela entendeu. A viagem não era sobre passado, era sobre uma verdade que podia completamente mudar a forma como ela enxergava os últimos 5 anos. Ela abriu os olhos devagar, ligou o carro novamente e começou a dirigir, em direção ao endereço. Sem saber que, ao estacionar diante daquele prédio simples de fachada clara, ela descobriria que o silêncio de Rafael não envolvia apenas ele, envolvia outra vida, e talvez uma escolha que nunca foi dela. Clara estacionou em frente ao prédio. Era simples, 2 andares, fachada clara, portão de metal levemente enferrujado. Nada imponente, nada sofisticado, mas naquele momento parecia o lugar mais assustador do mundo. Ela desligou o carro, o motor silenciou, mas o coração não. Ficou observando as janelas, tentando adivinhar atrás de qual delas ele estava, esperando, talvez nervoso, talvez arrependido, talvez ensaiando as palavras. Ela pegou o celular. Nenhuma nova mensagem. Respirou fundo. Abriu a porta do carro. O ar daquela cidade era diferente, mais seco, mais quente, ou talvez fosse só a sensação dela. Cada passo até o portão parecia mais pesado. Ela tocou a campainha. 1 segundo, 2, passos do outro lado. E então, o portão se abriu. Rafael estava ali, mais magro do que nas fotos, mais sério, os olhos com pequenas marcas de cansaço. Mas era ele, o mesmo olhar que um dia prometeu o mundo. Eles ficaram se olhando por alguns segundos, sem abraço, sem toque, sem roteiro. "Você veio", ele disse quase como se não acreditasse. "Eu precisava ouvir", Clara respondeu. Ele abriu espaço para que ela entrasse. O quarto era pequeno, organizado, poucos móveis, poucos objetos pessoais. Parecia um lugar de quem ainda não criou raízes. Clara observava tudo em silêncio. Nenhuma foto nas paredes. Contando história. Nenhum retrato. Nenhum indício de outra pessoa vivendo ali. Mas algo ainda estava fora do lugar. Ela sentiu. Rafael fechou a porta devagar. "Quer sentar?" ele perguntou. Ela assentiu. Sentaram-se no sofá, deixando um espaço cuidadoso entre eles. A distância era física, mas principalmente emocional. Rafael passou as mãos pelo rosto, respirou fundo. "A doença foi real", ele começou. "O medo foi real, o transplante aconteceu.
Tudo aquilo da carta é verdade. Clara apenas ouviu. Mas não é tudo. O coração dela apertou. Ela sabia. Ele levantou e foi até a cozinha. Por um instante, Clara pensou que ele estava fugindo da conversa. Mas ele voltou com algo nas mãos. Um envelope. Diferente da carta. Mais recente. Ele sentou novamente. Quando eu fiquei internado da segunda vez, a voz dele falhou levemente. Eu fiz alguns exames mais detalhados e descobri uma coisa que eu não sabia há 5 anos. O ar ficou pesado. O quê? Clara perguntou, sentindo a garganta seca. Ele olhou para o envelope, depois para ela, e por alguns segundos Clara viu o mesmo medo de anos atrás, mas agora misturado com culpa. Eu não fui o único que teve a vida mudada naquela época. O coração dela começou a bater tão forte que parecia ecoar na sala. Rafael, fala! Ele fechou os olhos por um instante, como se reunir coragem fosse um esforço físico. Clara, quando eu fui embora, você já estava grávida. O mundo parou. O som da própria respiração ficou distante. O quê? A palavra saiu quase inaudível. Eu só descobri depois, Clara. Ela sentiu o chão desaparecer. Isso é impossível. Eu também achei, ele respondeu rapidamente. Mas há 5 anos, quando você tentou me ligar, eu já estava internado. Minha mãe atendeu algumas ligações suas. E depois que eu saí do hospital, ela me contou que você tinha passado mal naquele mesmo período. Clara ficou imóvel. Memórias começaram a surgir. A tontura, o atraso, o exame que ela fez sozinha no banheiro do apartamento, as 2 linhas, o choque, o medo. Ela nunca contou para ele, porque ele já tinha desaparecido. Eu perdi, ela sussurrou, quase para si mesma. As palavras eram antigas, guardadas, nunca ditas em voz alta. Rafael sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu sei. Clara levantou bruscamente. Como você sabe? Ele abriu o envelope e tirou alguns papéis. Minha mãe foi até você naquela semana. Você não estava em casa. Ela encontrou a síndica, que comentou que você tinha sido levada ao hospital. O coração dela começou a bater descompassado. Eu não lembro disso. Porque aconteceu tudo muito rápido, e eu estava sedado na maior parte do tempo. Clara levou a mão à boca. Ela lembrava do hospital, do médico falando sobre estresse, da palavra aborto espontâneo, da sensação de vazio físico e emocional. Ela passou por aquilo sozinha, achando que ele simplesmente não queria saber. Eu descobri oficialmente há 3 meses. Nos exames recentes apareceu uma informação antiga no meu prontuário. Uma anotação da minha mãe mencionando a possibilidade de eu ter sido pai. Eu confrontei ela, e ela confirmou. O coração dela começou a bater descompassado. Então você sabia e não me procurou? A voz dela não era de grito, era de dor pura. Eu descobri tarde demais, Clara. E quando descobri, eu tive medo de abrir uma ferida que talvez você tivesse conseguido fechar. As lágrimas escorriam livremente agora. Não era apenas sobre abandono, era sobre algo que poderia ter sido, sobre uma vida que existiu por um instante, sobre um filho que nenhum dos dois teve tempo de amar juntos. O silêncio que se instalou era diferente de todos os anteriores. Era pesado, irreversível. E naquele momento, Clara percebeu que a história deles nunca foi apenas sobre uma despedida na rodoviária. Foi sobre um futuro interrompido. E agora, sentada naquele sofá, olhando para o homem que um dia foi seu tudo, ela precisava decidir se aquela verdade os destruiria de vez ou se finalmente explicaria por que o amor deles nunca conseguiu morrer. Contando história. Clara não conseguia olhar para ele.
A palavra grávida ainda ecoava na mente dela como um som distante e distorcido. Ela tinha enterrado aquela memória tão fundo que quase conseguiu fingir que nunca aconteceu. Quase. Mas agora estava ali. Viva. Dolorosa. Eu achei que você tinha ido embora porque não queria responsabilidade, ela disse, a voz baixa, quebrada. Eu achei que você soube e escolheu fugir. Rafael fechou os olhos com força. Se eu soubesse, eu teria ficado. Você já tinha ido embora, ela respondeu, sem elevar o tom. E não voltou. A verdade crua pairava entre eles. Ele passou as mãos pelo cabelo, claramente tentando organizar pensamentos que estavam tão confusos quanto os dela. Clara franziu a testa. Eu me mudei porque não aguentava mais olhar para aquele banheiro. O silêncio voltou. Mas agora não era um silêncio de mistério. Era um silêncio de luto. Rafael engoliu em seco. Eu achei que você tinha ido embora porque não queria responsabilidade. Rafael engoliu em seco. Eu fui até o hospital onde você foi atendida. Tentei conseguir informações. Não consegui nada oficialmente. Só soube que houve uma entrada com seu nome naquele período. Clara sentiu um arrepio percorrer o corpo. Ele tinha procurado. Tarde. Mas tinha. Por que você nunca me perguntou diretamente? Ela questionou. Ele demorou. Demorou demais. Porque eu não sabia se tinha o direito de tocar nessa dor. Aquilo a atingiu. Porque ele tinha razão. Era uma dor que ela nunca compartilhou com ninguém. Nem com a mãe, nem com amigas, nem com terapeutas. Ela viveu o luto sozinha. Lembrava da sensação do hospital, do cheiro do quarto, da médica falando com cuidado excessivo. Da frase: é mais comum do que parece. Mas para ela não era comum. Era único. Era o filho dela. Deles. Eu dei nome. Clara sussurrou. Rafael levantou o olhar imediatamente. O quê? Eu nunca contei para ninguém, mas eu dei nome. O ar pareceu ficar mais pesado. Miguel. Clara completou. O nome pairou na sala como algo sagrado. Rafael levou a mão ao rosto e começou a chorar em silêncio. Não era um choro alto, era contido, culposo, atrasado. Eu não sabia, ele repetia baixinho. Clara sentiu algo quebrar dentro dela novamente. Mas dessa vez, não era só dor. Era partilha. Pela primeira vez, ela não estava carregando aquilo sozinha. Eu fiquei esperando você voltar, não por mim, mas porque eu não sabia como passar por aquilo sem você. Cada palavra parecia arrancada do peito. Eu acordava no meio da noite imaginando como teria sido contar para você, imaginando você segurando minha mão no hospital, imaginando que mesmo que desse errado, eu não estaria sozinha. Rafael não tentou se defender. Ele sabia. Não havia argumento suficiente para apagar aquele vazio. Eu falhei com você, ele disse finalmente. Não foi dramático. Foi simples e verdadeiro. Clara respirou fundo. Clara respirou fundo. Você falhou, mas eu também. Ele levantou o olhar surpreso. O quê? Eu devia ter te contado antes de você viajar. Eu descobri 2 dias antes. O coração dele pareceu parar. Por que você não falou? Ela riu, mas era uma risada triste. Porque eu queria fazer surpresa, porque eu queria ver sua reação, porque eu queria que fosse perfeito. O silêncio se transformou em algo ainda mais profundo.
Os dois estavam presos na mesma semana, nos mesmos dias, tomando decisões erradas tentando proteger o outro, e o resultado foi o mesmo: perda. Rafael respirou fundo. Clara, eu não vim aqui só para aliviar minha consciência. Ela olhou para ele com cautela. Eu vim porque não quero mais viver com silêncio. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu, mas eu preciso saber se existe alguma chance da gente pelo menos tentar entender o que sobrou. A pergunta não era simples. Não era sobre voltar. Não era sobre recomeçar. Era sobre enfrentar o passado juntos. Clara levantou e caminhou até a janela. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja. 5 anos atrás, naquele mesmo horário, ela estava sentada na rodoviária acreditando que domingo resolveria tudo. Domingo nunca resolveu. Mas agora ela estava ali, com todas as peças na mesa. A dor, a culpa, o amor, a ausência. Miguel. Ela fechou os olhos e percebeu algo que nunca tinha permitido sentir antes. Ela nunca deixou de amá-lo. Mas amar não apaga a cicatriz. E cicatriz não some só porque a verdade apareceu. Ela virou-se lentamente para ele. Os olhos ainda marejados. O coração dividido. E disse com uma honestidade que doía: eu não sei se o que sobrou é suficiente. A frase ficou no ar. E pela primeira vez desde que ela chegou, Rafael pareceu realmente com medo de perder tudo de novo. O medo nos olhos dele não era teatral. Era silencioso. Era o tipo de medo de quem já perdeu uma vez e sabe exatamente o que isso significa. Clara percebeu, e isso tornava tudo ainda mais difícil, porque seria mais fácil se ele fosse vilão, se tivesse traído, se tivesse mentido descaradamente, mas não. Eles eram 2 pessoas machucadas pelas próprias escolhas. Eu não quero que você responda agora, Rafael disse, a voz mais baixa. Eu só precisava que você soubesse de tudo. Clara respirou fundo. Tudo? A palavra saiu quase como um teste. Ele hesitou por um segundo, pequeno, quase imperceptível, mas ela viu. Tem mais alguma coisa? Ela perguntou. O coração dela já estava cansado de surpresas. Rafael passou a mão pela nuca, andou até a cozinha, pegou um copo d'água, voltou. Demorou para falar. Quando eu descobri sobre a gravidez, eu fiz uma coisa que talvez você não me perdoe. O estômago dela se contraiu. O quê? Eu fui até a sua mãe. O mundo pareceu inclinar levemente. Você fez o quê? Eu precisava confirmar, eu precisava saber se era verdade, e eu não sabia como falar com você depois de tanto tempo. Clara sentiu o coração acelerar. Quando foi isso? 2 meses atrás. Ela ficou imóvel. 2 meses. A mãe dela nunca mencionou nada. O que ela disse? Rafael abaixou o olhar. Ela disse que você sofreu muito, que ficou meses sem conseguir falar sobre isso, que você nunca quis tocar no assunto de novo. Clara sentiu uma mistura de raiva e vulnerabilidade. E você achou que tinha o direito de ir lá depois de 5 anos? Eu achei que tinha o dever. A resposta foi rápida, sincera, mas ainda assim invasiva. Clara caminhou pela sala, tentando organizar a avalanche de sentimentos. Ele tinha cruzado uma linha, mas também tinha mostrado que se importava. Ela também me disse uma coisa, Rafael continuou. O quê? Que você nunca conseguiu se envolver de verdade com mais ninguém. O silêncio caiu pesado. Minha mãe não tinha o direito de falar sobre isso. Eu não pedi detalhes, ela só comentou. Clara cruzou os braços, não por frieza, mas por proteção. E o que você fez com essa informação? Ele respirou fundo.
Eu decidi que, se ainda existia algo mal resolvido, eu precisava parar de fugir. Ela ficou olhando para ele, tentando decifrar. Não era o mesmo Rafael impulsivo de antes. Era alguém mais contido, mais consciente, mas ainda falho. Você tá pedindo para a gente voltar? Ela perguntou, finalmente. Ele demorou a responder, não porque não soubesse, mas porque entendia o peso da pergunta. Eu tô pedindo uma chance de construir algo novo, não de voltar para o que era antes. A frase ficou suspensa entre eles. Algo novo. Mas como construir algo novo sobre um passado tão pesado? Clara sentou novamente, dessa vez mais perto dele, não por decisão racional, mas porque o corpo parecia cansado de distância. Eu tenho medo, ela confessou. Ele assentiu. Eu também. Medo de passar por tudo de novo, medo de confiar, medo de acreditar e perder. Rafael olhou diretamente nos olhos dela. Eu não posso prometer que nunca vamos sofrer, mas eu posso prometer que nunca mais vou decidir por você. Aquilo era diferente. Não era promessa de felicidade eterna, era promessa de presença. Clara sentiu o coração amolecer, mas ainda havia um nó. E se eu disser que parte de mim ainda te culpa? Ela perguntou. Eu vou aceitar. E se eu disser que ainda dói? Eu vou ficar. E se eu não conseguir perdoar completamente? Ele respirou fundo. Então a gente aprende a conviver com as cicatrizes. A honestidade dele era desconcertante. Não havia discurso perfeito, não havia frases prontas, só dois adultos tentando entender o que fazer com um amor que nunca terminou direito. O sol já tinha se posto completamente. A sala estava mais escura agora. A luz amarela da cozinha criava sombras suaves no rosto dele. Clara percebeu algo simples. Durante toda a conversa, ele não tentou tocá-la, não forçou proximidade, não tentou abraçar, não tentou beijar. Ele estava esperando que ela decidisse o ritmo. E isso dizia muito. Mas dentro dela ainda existia uma última pergunta, uma que ela evitou desde que chegou, uma que poderia mudar tudo. Ela olhou para ele com o coração acelerado. E se eu não tivesse perdido, você teria ficado? A pergunta atravessou o ar como uma lâmina. Rafael não respondeu imediatamente. Ele não desviou o olhar, não respirou fundo, não procurou palavras bonitas. Ele apenas disse: sim. Sem hesitar, sem justificar, sem se esconder. E naquele instante, Clara sentiu algo quebrar e, ao mesmo tempo, se encaixar. Mas ainda não era suficiente, porque amar não apaga 5 anos, e 5 anos deixam marcas profundas demais para serem ignoradas em uma única conversa. Ela sabia que a próxima decisão que tomasse mudaria o rumo dos dois. E talvez fosse ali, naquela sala simples, sob uma luz amarelada e silenciosa, que o verdadeiro teste do amor deles começaria. O silêncio depois da resposta dele foi diferente. Não era pesado como antes. Era vulnerável. Cru. Clara sentia o coração bater nos ouvidos. Sim. Aquela resposta simples ecoava dentro dela. Se ela não tivesse perdido, ele teria ficado. Mas a realidade era outra. Ela perdeu, ele foi embora, e agora estavam ali, tentando reconstruir algo sobre ruínas. Clara passou a mão pelo rosto, tentando organizar a avalanche de pensamentos. Eu passei anos imaginando essa conversa, ela disse, quase em um sussurro. E nenhuma versão terminava assim. Como terminava? Ele perguntou com cuidado. Ou você era um monstro, ou eu era indiferente. Ele absorveu aquilo em silêncio. E agora? Ele perguntou. Ela demorou, porque agora era pior. Agora você é humano.
A palavra não soou como um elogio. Soou como algo difícil de lidar. Ser humano significa falhar, machucar, errar tentando acertar. Clara levantou novamente, inquieta. Andou até a pequena estante da sala. Havia poucos livros, alguns documentos, uma moldura vazia. Ela pegou a moldura. Por que está vazia? Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Porque eu nunca consegui colocar outra história ali. A resposta foi simples, mas carregada. Ela devolveu a moldura ao lugar. Você ficou com alguém nesses 5 anos? Ela perguntou, sem olhar para ele. A pergunta parecia inevitável. Ele respondeu sem rodeios. Tentei. Ela sentiu o estômago apertar. Mas nunca consegui ficar de verdade. Clara virou-se lentamente. Por que ainda me amava ou porque se sentia culpado? Ele não respondeu imediatamente. E essa pausa disse muito. No começo foi culpa, ele admitiu. Depois virou comparação. E por fim, virou ausência. Ela sentiu uma pontada estranha no peito. Não era ciúme. Era a constatação de que, mesmo separados, ainda estavam presos um ao outro. Eu também tentei, ela confessou. Ele ergueu o olhar. E? Sempre parecia que eu estava traindo uma história que não tinha acabado. O ar entre eles parecia mais curto, mais denso. Mas então algo inesperado aconteceu. O celular de Rafael vibrou sobre a mesa. Os dois olharam ao mesmo tempo. O nome na tela não era familiar para Clara, mas a foto ao lado fez o coração dela gelar. Era uma criança. Rafael percebeu a expressão dela. Pegou o celular rápido demais. Tarde demais. Quem é? Clara perguntou, sentindo o corpo enrijecer. Ele engoliu seco. A hesitação foi como uma faca lenta. É minha afilhada. Clara manteve o olhar fixo nele. Você mentiu uma vez, achando que estava protegendo. Não faz isso de novo. A tensão cresceu instantaneamente. Ele fechou os olhos por um segundo. E então disse: Não é minha afilhada. O mundo pareceu diminuir ao redor dela. Rafael. A voz dela saiu firme, mas por dentro tudo tremia. É filha de um amigo meu que morreu há 1 ano. Clara não interrompeu. Ele não tinha família próxima. Eu ajudei no que pude. Financeiramente, presença. Eu fiquei próximo dela. A respiração de Clara ficou mais curta. Próximo como? Como alguém que não quer que outra criança cresça sentindo abandono. A frase atingiu um lugar sensível demais. Ela percebeu algo ali. Não era segredo de traição. Era culpa transformada em responsabilidade. Mas ainda assim, ele não contou antes. Por que você não falou isso na carta? Ele respondeu baixo. Porque eu não queria que você achasse que eu estava tentando substituir o que a gente perdeu. Silêncio. A revelação não era traição, mas era pesada, muito pesada. Clara sentou devagar. Você está criando essa menina? Não oficialmente, mas eu estou presente. Ela ficou em silêncio. Miguel passou pela mente dela. O filho que não nasceu. A possibilidade que nunca existiu. E agora havia uma criança na vida dele. Não como substituição, mas como consequência do que ele se tornou depois da perda. Você gosta dela? Clara perguntou, quase num fio de voz. Rafael sorriu de leve. Um sorriso triste. Ela me chama quando tem medo de dormir. O coração de Clara apertou. Aquilo não era simples. Nada era simples. Ela percebeu que se decidisse ficar,
não estaria escolhendo apenas Rafael. Estaria escolhendo tudo o que ele se tornou nesses 5 anos, inclusive essa nova responsabilidade. O amor agora não era mais jovem, era complexo, cheio de camadas, cheio de cicatrizes. Ela levantou os olhos para ele e entendeu que a decisão que precisava tomar não era apenas sobre passado, era sobre futuro. E o futuro vinha com mais do que lembranças, vinha com compromissos, vinha com fantasmas, vinha com outra vida envolvida. E ali, naquela sala silenciosa, Clara sentiu que estava prestes a fazer a escolha mais difícil da própria vida. Clara ficou em silêncio por muito tempo. A informação sobre a menina ainda ecoava dentro dela. Não era traição, mas era responsabilidade, era maturidade. Era a prova de que Rafael não era mais o mesmo homem impulsivo que decidiu sumir 5 anos atrás. Qual o nome dela? Clara perguntou. Helena. Ele respondeu com um cuidado que dizia mais do que qualquer explicação. Clara respirou fundo. E ela sabe sobre mim? Rafael hesitou. Ela sabe que existe alguém que eu nunca consegui esquecer. O coração dela apertou. Não de dor, mas de peso. A história deles não era mais sobre 2 jovens apaixonados. Era sobre 2 pessoas que passaram por perdas reais, que carregavam luto, que amadureceram à força. Se eu decidir tentar, Clara disse, finalmente olhando nos olhos dele, eu não prometo que vai ser simples. A voz dela estava firme. Eu também não prometo. Clara respirou fundo, e pela primeira vez desde que entrou naquele apartamento, ela tocou a mão dele. Não foi um abraço desesperado, não foi um beijo arrebatado. Foi um toque calmo, consciente, adulto. A gente começa devagar, ela disse. Rafael fechou os olhos por um segundo, como se estivesse segurando o próprio mundo. Devagar é perfeito. E ali, naquele instante simples, sem música alta, sem declarações exageradas, eles escolheram tentar. Não apagar o passado, mas aprender com ele, contando história. Não foi mágico. Não foi imediato. Nas semanas seguintes, Clara voltou para casa com mais perguntas do que certezas. Eles conversaram todos os dias, sem pressa, sem promessas impossíveis. Rafael foi até Campinas 2 vezes. Na terceira, Clara conheceu Helena. O coração dela quase saiu pela boca. A menina tinha 6 anos, olhos atentos, um sorriso tímido. Você é a Clara? Helena perguntou. Clara se ajoelhou para ficar na altura dela. Sou. O tio Rafa fala de você quando acha que eu não estou ouvindo. Clara sentiu algo aquecer dentro do peito. Não era substituição, não era comparação, era continuidade. Nos meses seguintes, Clara percebeu que amar novamente não significava esquecer Miguel. Significava honrar o que viveram, vivendo. Ela e Rafael começaram terapia juntos. Conversaram sobre culpa, sobre abandono, sobre decisões precipitadas. Choraram mais do que riram no começo, mas ficaram. E ficar, dessa vez, era a maior prova de amor. Uma noite, sentados na varanda do apartamento dele, Helena dormindo no quarto ao lado, Rafael segurou a mão de Clara. Eu queria ter feito diferente. Ela olhou para ele com serenidade. Eu também. O vento era leve, o silêncio era confortável, e Clara percebeu algo que levou anos para entender. O amor não é sobre nunca errar, é sobre ter coragem de voltar e ficar. Meses depois, Clara voltou à rodoviária, mas não estava sozinha. Rafael estava ao lado dela. Helena segurava sua outra mão. Ela olhou para o banco onde um dia acreditou que tinha sido abandonada e sentiu paz. Não porque a dor desapareceu, mas porque ela deixou de ser ferida aberta. Virou cicatriz, e cicatriz conta história. Naquele momento,
Clara entendeu que o amor deles nunca foi interrompido, foi transformado. E talvez Miguel nunca tenha vindo ao mundo, mas ensinou aos dois o valor de nunca mais decidirem sozinhos. Enquanto caminhavam de volta ao carro, Helena perguntou: "Vocês vão ficar juntos para sempre?" Rafael trocou um olhar com Clara. Não havia promessas exageradas, apenas verdade. "A gente vai ficar enquanto for verdadeiro", ela respondeu. E pela primeira vez, isso parecia suficiente. Mas a vida ainda tinha planos, porque alguns meses depois, Clara sentiu um atraso. E dessa vez, ela não estava sozinha para esperar o resultado. Clara descobriu numa manhã comum. Acordou diferente, um cansaço suave, uma tontura leve, uma memória que o corpo guarda antes mesmo da mente aceitar. Ela ficou sentada na beira da cama por alguns minutos. O calendário não mentia. O atraso era real. O coração começou a bater mais rápido, mas não era o mesmo medo de anos atrás. Era um medo misturado com esperança. Ela saiu do quarto devagar. Rafael estava na cozinha preparando café. Helena desenhava na mesa. "Você tá pálida?" ele comentou preocupado. Clara tentou sorrir. "Eu preciso ir à farmácia." Ele entendeu antes mesmo que ela terminasse. O silêncio que se formou foi diferente daquele de 5 anos atrás. Não havia ausência, havia presença. Rafael segurou a mão dela no caminho até a farmácia. Não disse frases grandes, não fez promessas, só ficou. O teste ficou sobre a pia do banheiro. Clara tremia, ele também. Mas dessa vez ele estava ali. Os dois olharam juntos, esperaram juntos, respiraram juntos. E quando as 2 linhas apareceram novamente, Clara começou a chorar. Não de desespero, não de solidão, mas de algo que ela nunca teve naquela outra vez: companhia. Rafael a abraçou, não como quem tenta consertar, mas como quem entende o peso daquele momento. "Seja o que for que aconteça, a gente enfrenta junto." A frase era simples, mas carregava 5 anos de aprendizado. Dias depois, na primeira consulta, Clara segurou a mão dele com força. O médico falava, explicava, sorria, e quando o som do coração ecoou na sala pela primeira vez, Clara fechou os olhos. As lágrimas desceram devagar. Rafael chorou sem esconder. Não havia substituição, não havia comparação, havia gratidão. Miguel não foi esquecido. Miguel foi lembrado em silêncio como o filho que ensinou 2 adultos a nunca mais se afastarem por medo. Naquela noite, deitados na cama, Clara sussurrou: "Você percebe que a nossa história nunca foi sobre ir embora?" Rafael beijou a testa dela. Foi aprender a voltar. Meses depois, Helena conversava com a barriga de Clara como se já fosse irmã mais velha. O apartamento ganhou fotos nas paredes. A moldura vazia finalmente foi preenchida. Não com uma imagem perfeita, mas com uma história real, cheia de falhas, cheia de recomeços. E numa tarde tranquila, sentada na mesma varanda onde um dia conversaram sobre arrependimentos, Clara percebeu algo que jamais imaginou sentir novamente: segurança. Não porque a vida agora era perfeita, mas porque acontecesse o que acontecesse, eles não fugiriam. E enquanto o sol se punha no horizonte, Rafael segurou a mão de Clara e perguntou: "Se eu tivesse ficado naquele domingo, você acha que a gente teria sido mais feliz?" Clara sorriu com serenidade. "Não, a gente teria sido mais ingênuo." Ele riu baixinho, e ela completou: "A felicidade que vale a pena é a que sobrevive ao que quase nos destruiu." O vento soprou leve. Helena chamou da sala. A vida continuou. E dessa vez, sem despedidas na rodoviária, mas com chegadas. E talvez essa não seja a última vez que o passado tente testar o que eles construíram, porque o amor verdadeiro não é o que nunca enfrenta tempestades, é o que aprende a atravessá-las de mãos dadas.